Olá pessoal, vamos dar início agora aos exercícios do capítulo número 3, certo? Eu creio que você já tenha dado uma olhada aí nos exemplos, leu o material, né? E agora vamos confirmar aí se vocês acertaram as questões. Então vamos aí para a primeira questão do capítulo 3. A questão diz assim, ó. Um casaco cujo preço original era de R$ 250 sofreu um desconto de 15% em função de uma liquidação. Qual o preço após o desconto? Pessoal, primeiro vamos calcular os 15%, né, de 250. Pelo que o material demonstrou aí a vocês, né, quem leu o material aí, calcular por cento de um certo número, nesse caso aqui 15%, é pegar o 15 sobre 100, né, isso aqui é a representação de 15% em fração, e multiplicar pelo número que nós vamos calcular, então vezes 250, certo? Calculando essa porcentagem, a gente pode fazer algumas simplificações, que é uma multiplicação, né? Então eu posso dividir, ó, cortar esse zero com esse. Com isso eu fiquei com 15 sobre 10 vezes 25. Eu vou até anotar aqui, ó. 15 sobre 10 vezes 25. Eu posso multiplicar em cima e depois dividir por 10, mas uma alternativa é simplificar essa fração. Como assim, George? Eu vou dividir o numerador por 5 e o denominador por 5. Sempre tem que ser pelo mesmo número, certo? 15 dividido por 5 é 3, 10 dividido por 5 é 2. Então, ó, calcular 15% de 250 é a mesma coisa que pegar 3 meios vezes 25, certo? 25 vezes 3 é 75. Embaixo ficou um 2. 75 dividido por 2 dá 37,50. Ó, 37,50. Pessoal, esse aqui é o desconto, certo? Desconto. Mas a pergunta é, qual o preço após o desconto? Então, vocês vão fazer o seguinte, ó, 250 era o preço anterior, menos 37,50, né? O preço dessa bermuda aí vai ficar 212,50, certo? Tá aqui a nossa resposta da questão número 1, tá bom? Agora vamos para a questão número 2. Questão número 2 diz assim, ó, um aparelho de fax passou a custar R$ 360 após seu preço original sofrer um desconto de 10%. Qual o preço original do aparelho? Pessoal, quem leu realmente o material, talvez já esteja conseguindo fazer da seguinte maneira. Ó. Se eu der um desconto de 10%, é porque o produto eu fiquei com 90%. Então, basta calcular 90% de 360. Quem não tem esse costume, só é pensar o seguinte, ó, eu não sei qual era o preço anterior, então eu penso que era X, e eu vou tirar desse valor aí, ó, uma continha de menos, eu vou tirar 10%. Então, menos 10%, lembrando, 10% de quem? 10% do valor do produto. Então, é 10% de, ó, vezes X, né? Isso aqui a gente pode representar assim, 10x sobre 100. Eu estou botando vezes só para vocês se habituarem. Depois desse desconto, o preço ficou 360. Essa é uma maneira de resolver. Lembrando, fração, como é que se resolve? Igual ao denominador. Aqui eu posso trocar, ó, multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo. Ó. X é a mesma coisa que 100x dividido por 100, certo? Como o denominador está igual agora, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, 100 menos 10x, né? 100x menos 10x, 90x sobre 100, certo? Igual a 360. Observe o que eu tinha falado antes, ó, 90%, só era calcular 90%. Eu já poderia ter partido dessa linha aqui, ó, já poderia ter começado dessa linha, né? Mas eu quis montar essa equação porque às vezes é mais simples para alguns alunos. Então, ó, 90% de x é igual a 360. Então, x é igual a 360 vezes, ó, 100 está dividindo, passa multiplicando. Então, vezes 100. E o 90 que está multiplicando x passa dividindo. Dividido por 90. Posso cortar esse zero por esse. 36 dividido por 9 é 4. Então, x, ó, vai ser, ó, 36 dividido por 9. Eu estou dividindo esse 36 aqui por esse 9. Dá 4. 4 vezes 100, certo? 4 vezes 100,
R$ 400. Então, antes o preço era R$ 400. Quando deu o desconto de 10%, caiu R$ 40, foi para 360, certo? Então, nossa resposta aí, R$ 400. Respondido a questão número 2, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos para a questão número 3, da UFCE. O preço de um aparelho elétrico com um desconto de 40% é igual a 36. Calcule em reais o preço desse aparelho elétrico. Pessoal, se ele deu um desconto de 40%, ele ficou com 60%, certo? Eu podia calcular assim, ó, 60% de X é igual a 36. É só fazer essa conta. Mas vamos supor que você tenha dificuldade de ver isso aqui que eu falei, né? Se ele deu um desconto de 40%, ficou com 60%. Vamos supor que você tenha essa dificuldade. Então, como é que você faz? Ó, o preço do produto, você não sabe, chama de X, certo? Desse produto X, você vai tirar 40%. Então, menos 40% de quem? De X, certo? Sempre tem que ser de um valor, 40% de alguém. Se eu botar 40 sobre 100, eu estou tirando 0,04, né? 0,4, aliás. Isso aqui, depois do desconto, ficou R$ 36. Então, igual a 36. Como eu falei a você, quem acompanha o X aqui embaixo é o 1. Então, para igualar o denominador, eu posso trocar por 100x sobre 100, certo? Denominador é igual agora, ó, 100x menos 40x, 60x sobre 100. Igual a 36. Observe que essa conta que está montada aqui é a mesma que eu tinha falado anteriormente, ó. É a mesma, certo? O 100 vai passar multiplicando e o 60 dividindo. Então, x é igual a 36 vezes 100 dividido, ó, por 60, certo? Posso cortar esse zero com esse. Divido 36 por 6 dá 6. Então, o x é igual a 6 vezes 10, certo? 6 vezes 10, 60 é a nossa resposta. Então, o produto custava R$ 60, quando foi dado a 40%, foi para 36. Tá bom? Finalizamos aí a questão número 3. Vamos aí para a questão número 4. Também da UFCE, Universidade Federal do Ceará. Manuel compra 100 caixas de laranja por R$ 2.000. Havendo um aumento de 25% no preço de cada caixa, quantas caixas ele poderá comprar com a mesma quantia? Pessoal, aí ele não deu o valor da caixa, né, do preço da caixa, mas a gente sabe que ele tem R$ 2.000 e ele comprou 100 caixas. Então, o preço aí, a gente só pega R$ 2.000 e divide por 100 porque compramos 100 caixas, né? Isso aqui vai ser igual ao preço. O dinheiro que você tem dividido pelas caixas. Corta 2 zeros com 2 zeros, 20 dividido por 1 é 20. Então, o preço de cada caixa é R$ 20, né? Se você pegar, ó, 20 vezes 100 dá 2.000. Aí, o que é que aconteceu? Houve um aumento no preço da caixa de 25%. Então, eu vou calcular 25% de 20, ó. 25% é 25 sobre 100. De 20, certo? Ó, 25 sobre 100, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 4, né? Eu divido por 25, numerador e denominador. Então, é 1/4 de 20. 20 vezes 1, 20 dividido por 4, 5. Então, houve um aumento de R$ 5. Então, o preço que era 20 passou a ser 25, né? Que é a soma desses dois números aqui, ó, certo? A soma desses dois números. Aí passa a virar o R$ 25. Então, ele continua, pessoal, com R$ 2.000. Né? O dinheiro que ele investia não aumentou. Ele está lá com R$ 2.000, só que agora, ao invés de eu dividir por 100, que era a quantidade de caixas, eu vou dividir pelo preço. Ó. Observe que se eu pegasse 2.000 e dividisse por 20, isso aqui era igual a 100, que era o total de caixas que ele comprava. Isso aqui era anteriormente. Agora eu tenho que dividir por 25, ou seja, eu tenho R$ 2.000 e vou dividir por 25, que é o preço da caixa. Quando eu dividir isso aqui por 25, né, se eu pegar só 200, ó, dividido por 25 dá 8, então aqui vai dar 80, aliás, né? Vai dar para comprar 80 caixas, beleza? Tá aqui nossa resposta, ó, 80 caixas, beleza?
Então vamos agora para a questão número 5. A 5 é da UFGO, né? Universidade Federal do Goiás. Diz assim, ó, o jovem Israel trabalha em uma sapataria. Ele gasta do seu salário 25% no pagamento de aluguel aluguel da pequena casa onde mora, um décimo na compra de vale transporte e 15% na prestação do aparelho de TV que adquiriu. E ainda lhe sobram R$ 84. Qual o salário de Israel? Pessoal, eu não sei o salário dele, então eu vou chamar de X. Então eu vou pegar ó, X, que é o salário dele, vou retirar quais são os gastos dele. Ó. Eu vou retirar, então a continha de menos. 25% de aluguel, então eu vou calcular ó, 25%. Mas de quem? Do salário, então de X. 25% de X. Ele também gasta um décimo na compra de vale transporte, então ó, menos um décimo de X também, né? E 15% na prestação da TV, então menos 15% da TV, né? No caso, 15% do salário é de X. Isso aqui foi a TV. Depois que ele retira isso, isso e isso, ele ainda fica com R$ 84. Então eu vou dizer que isso aqui é igual a 84. Jorge, por que você não botou nem mais nem menos aqui? Ó? Vamos tentar entender. Ele tem um certo salário e ele tira 25%, depois tira um décimo, depois tira 15% e ainda lhe sobra. Então ele ainda fica com aquele valor. Então, quando eu tirar todos os gastos, eu ainda fico com 84. Por isso eu tenho que botar um igual aqui. Certo? Deixa eu ajeitar esse igual aqui. Então, igual a 84. Né? Para resolver esse tipo de operação, pessoal, de equação, eu tenho que igualar o denominador. Então, aqui é um 10, não é um 100. Para transformar em 100, eu multiplico por 10 numerador e denominador. Aqui vai ficar 10x sobre 100. É a mesma coisa que 10%, certo? Um décimo é 10%. E aqui onde tem x, eu posso trocar por 100x sobre 100. Certo? Estou botando de vermelho para vocês verem o que eu estou fazendo de diferente, né? Então, o que é que acontece agora? O denominador é igual, conservo o denominador, 100, e no numerador coloca a resposta, ó, 100x menos 25x, 75x, menos 10, 65x, menos 15, 50x. Então, em cima ó, ficou 50x, isso aqui é igual a 84, certo? Então, o x ó, vai ser igual a 84, o 100 que está dividindo passa multiplicando, então vezes 100, dividido, ó, 50 que está multiplicando o x passa dividindo. Pessoal, 100 dividido por 50 dá 2. Então, essa é 84 vezes 2. Então, o salário dele aí, ó, é 168, né? R$ 168. Beleza? Finalizamos aqui a questão número 5. Vamos aí para a questão número 6. Da Universidade Federal do Pará, né? Diz assim, ó. Um terreno retangular cujas dimensões são 400 metros por 500 metros será usado para abrigar famílias remanejadas da área de macro drenagem. Pretende-se fazer lotes de 20 por 20 metros ó, para cada família e usar uma área equivalente a 20% da área total para o complexo de lazer e para a circulação. Quantas famílias podem ser alojadas? Pessoal, então terreno retangular, ele aí vai ter 400 por 500, né? O terreno é esse. Isso aqui é em metros. Então, se eu for calcular a área dele aí, vai ser, como é um retângulo, é base vezes altura, né? Então, é 400 vezes 500, certo? 4 vezes 5, 20. Aí aqui eu tenho 4 zeros, eu vou adicionar aqui, ó, 4 zeros, certo? Vai dar 200 mil metros quadrados. Aqui é metro vezes metro, dá metro ao quadrado, né? Isso aqui é a área. Dessa área, eu vou tirar 20% dela para lazer e circulação. Então, eu vou calcular, ó, 20% de 200 mil. Posso cortar esses dois zeros com esses dois. Ficamos com 20 vezes 2 mil, né? Aqui, ó, vai dar 40 mil. Beleza? Isso aqui, pessoal, é de lazer e circulação. Então, quanto ficou para as casas?
200 mil menos 400 mil, né? Ó, 200 mil menos 400 mil, não, menos 40 mil, certo? Então, para a construção das casas, ficou 160 mil, certo? Cada casa, Georgia, ocupa aqui espaço. Pessoal, as casas são 20 por 20, é um retângulo menor, né? As casas é um retângulo menor, de 20 por 20. Então, a área aqui, ó, 20 por 20, lembrando que isso aqui é metros, né? Vai ser 20 vezes 20, né? Vai dar 400 metros quadrados. Aqui é metros quadrados também. Se eu quero saber quantas famílias vão caber aqui, basta eu dividir esse valor por esse. Então, a resposta aí, ó, a quantidade de famílias, vou representar por F, vai ser 160 mil. Não preciso colocar a unidade, né, que vai cortar, dividido por 400. Dois zeros aqui. Corto com esses dois zeros, eu fiquei com 1.600 dividido por 4. Dá 400. A resposta é 400 famílias. Beleza? Encerramos aqui a questão número 6. Beber uma aguinha aqui, só um minuto. Vamos para a questão número 7. Ó, a primeira fase de um vestibular foi feita por 48 mil candidatos, dos quais 65% não passaram para a fase seguinte. Entre os que fizeram a segunda fase, 68% não foram aprovados. Quantos candidatos conseguiram ingressar na faculdade? Ele quer saber ingressar. Esses pontos aqui são negativos. Ó. 65 não passaram. Então, na hora que eu digo que 65 não passaram, pessoal, se eu pegar ó, de 100%, retirar 65%, né, sobra 35%. Então, eu sei que 35% passou na primeira fase. Então, eu vou calcular ó, 35%, né, de 48 mil. Beleza? Então, eu vou colocar aqui 48 mil. Posso cortar esses dois zeros com esses dois de baixo. Ficou 35 vezes 480. Certo? 35 vezes 480 é igual a 16.800. Isso aqui é os que passaram na primeira fase, certo, pessoal? Aí vem uma segunda fase. Na segunda fase, tivemos 68% não aprovados. Então, ó, eu vou pegar ó, 100% menos 68. Isso aqui dá 32. Então, eu sei que 32% foram aprovados e ingressaram na faculdade. Mas 32% de quanto? Dos 48 mil? Não. Dos que passaram para a segunda fase, de 16.800. Então, vou pegar ó, 32% de 16.800. 16.800, certo? Posso cortar esses dois zeros com esses dois. Eu fiquei com 32 vezes 168. Fazendo essas continhas aí, vai dar 5.376, certo? Tá aqui a nossa resposta. Vamos para a questão número 8. Número 8 diz assim, ó, letra A e B, né? Ao organizar uma festa... Deixa eu só beber mais uma aguinha aqui. Ó, a organização de uma festa distribuiu gratuitamente 200 ingressos para 100 casais. Outros 300 ingressos foram vendidos, 30% dos quais para mulheres, 30% do restante, né, dos 300. As 500 pessoas com ingressos foram à festa. Determine o percentual de mulheres na festa. Pessoal, nesse tipo de questão, quando diz 100 casais, né, esses casais aqui que ele fala, aqueles casais que a gente considera o homem e a mulher, certo? Então, 100 casais, aí, ó, tem 100 homens, vou representar assim, ó, 100 homens e 100 mulheres, né? Não existe esse tipo de casamento aqui, homem com homem, mulher com mulher, não, certo? Quando a questão de matemática traz esse tipo de problema, a gente deduz que o casal é um homem e uma mulher. Então, desses 100 casais, tem 100 homens e 100 mulheres. Então, aqui já tem 200 pessoas. No total, são 500 pessoas. Então, sobraram ainda 300 pessoas. Dessas 300, 30%,
são mulheres, certo? Então, como eu botei o homem em cima, eu vou botar as mulheres aqui também embaixo. Ó. 30% é mulheres. Então, se 30% é mulheres, 70% é homem, certo? Então, o que é que acontece aqui? Ó? Eu vou calcular 30% de 300. Corta esses dois zeros com esses dois. Ficou 3 vezes 30 dividido por 1, dá 90. Certo? Então, aqui ó, tem 90 mulheres. Aí 210 homens, né? Mas para fazer as continhas, ó, 70% de 300. Corta esses dois zeros com esses dois. 70 vezes 3, 210. Né? Então, daqui 210 são homens. Homens, mulheres. A continha que vocês vão fazer é essa. Agora vai ficar fácil de responder. Ó. Letra A. Determina o percentual de mulheres na festa. Pessoal, quantidade de mulheres, quantas tem? Ó? 90 mais 100. Certo? Então, a letra A, ó, 90 mais 100. Lembrando que vocês têm que fazer todos os cálculos, né? Para saber que é 90 e 100. Sobre o total de pessoas. Né? Se eu quero saber a porcentagem, eu tenho que comparar com alguém. Esse alguém é o total de pessoas. Então, na festa tinha 500 pessoas. Aqui vai dar 190 sobre 500. Como eu quero em porcentagem, né, determino percentual, o denominador aqui tem que ser 100. Então, eu posso dividir aqui ó, por 5 e tenho que fazer o mesmo em cima. Então, dividindo 190 por 5, vai dar 38. Então, 38 sobre 100, né? Isso aqui a gente representa assim, ó, 38%. Letra B diz assim, ó, se os organizadores quisessem ter igual número de homens e número de mulheres na festa, quantos ingressos a mais eles deveriam distribuir apenas para pessoas do sexo feminino? Pessoal, quantos homens tinha na festa? 210 mais 100. Na festa tinha 310 homens. E quantas mulheres? 190. Então é só eu fazer, ó, 310 menos 190. Beleza? Fazendo essa continha aí vai dar exatamente 120. Então, ó, tem 120 mulheres a menos que os homens. Então eu tinha que distribuir 120 ingressos para as mulheres. Certo? Aí a quantidade ficava igual. Beleza? Aí ia ter 310 homens e 310 mulheres, ou seja, 620 pessoas na festa. Vamos aí para a questão número 9. Deixa eu só circular esse 38, né, que eu não tinha circulado. Questão número 9. Um vendedor recebe a título de rendimento mensal um valor fixo de 160 reais, mais um adicional de 2% das vendas por ele efetuadas no mês. Com base nisso, responda. Letra A. Qual o rendimento desse vendedor em um mês no qual o total de vendas feitas por ele foi de 8.350? Pessoal, observe que o rendimento mensal é fixo. O salário dele é 160 mais alguma coisa. Então, na letra A, vai ser ó, 160, que é fixo, mais 2% de alguém. Né, ó, 2% de alguém, vezes o valor que ele vendeu, ou seja, 8.350. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, 160 mais... eu posso cortar esse zero ó, com esse, né? Multiplica esse número por 2, 835 por 2, depois divide por 10. Fazendo essa continha aí, vai dar 835 vezes 2, vai dar 1.670 sobre 10. Corta esse zero com esse, ficou 167 dividido por 1, 167 mais 160, né? 167 mais 160 dá 327. Pronto. Essa aqui é a resposta da letra A. R$ 327 ele ganhou. Na letra B diz assim, ó, qual a função que expressa o valor do seu rendimento mensal em função de sua venda mensal, né? Ele quer saber uma função. Certo? Função, que vocês estudaram lá na primeira série, é aquele tipo de coisa. F de x é igual a alguma coisa aqui, né? Em função de x. Então, vamos fazer o seguinte.
Vamos supor que o salário dele é S, para não chamar de f de x, certo? Então, vou dizer o seguinte, ó, o salário dele é igual a 160, que é fixo, né? Igual a gente resolveu aqui, ó, mais 2% de um certo valor. Então, 2%. Esse valor que eu não sei, eu posso chamar de x, 2% de x. Né? Eu posso escrever isso assim para ficar melhor. Salário é igual a 160. 2 dividido por 100 é 0,02, então 0,02. X, que está multiplicando x, pronto. Posso descrever o salário dele assim. Jorge, eu poderia usar outra letra no lugar de S? Pode. Usa a letra que quiser, pode estar f de x, esse tipo de coisa, tá bom? Vamos para a questão número 10 agora. Questão número 10. Ó. Tá o FGO, né, de Goiás aí. Ó. O senhor José gasta hoje 25% do seu salário no pagamento da prestação de sua casa. Se a prestação for reajustada em 26% e o salário somente 5%, qual será a porcentagem do salário que ele deverá gastar no pagamento da prestação após o reajuste? Pessoal, temos que tomar um certo cuidado. Ele não deu valor de salário, não deu valor de nada, certo? Então eu vou supor, não quer dizer que vai ser o melhor caminho não, vou até explicar a vocês por quê. Eu vou supor que o salário é 100, certo? Vou escrever de azul porque eu não vou considerar isso não. Então se o pagamento aí da prestação é de 25%, então calculando aqui, ó, 25% de 100, por isso eu escolhi 100, que é mais fácil de calcular, vai dar R$25, certo? Desses R$25, ele vai ter que calcular 26%, que foi o reajuste, ó, 26%. E não é tão simples calcular 26% de 25%, né? É simples porque é 26% de 25%, mas fica estranho de fazer essa conta. Não é tão, vai dar números com vírgulas. Então, para ficar melhor, ao invés de supor que o salário dele é 100, para que dá 100, ó, só é multiplicar por 4. Então, vou multiplicar o 100 por 4 também. Então, ao invés de utilizar o valor 100 sendo o inicial, que é o mais comum, eu vou utilizar 400. Ó. Eu vou supor que o salário dele é 400. Desses 400, 25% é para a prestação da casa, né? 25% de 400, pessoal, é 100. Né? Só é calcular assim, ó, 25%, que é um quarto, a gente já viu isso, ó, de 400. Corta esses dois zeros com esses dois, 25 vezes 4, 100 dividido por 1, 100. Então aqui R$100 é na prestação da casa. Essa prestação, de acordo com a questão, subiu 26%, certo? Teve um reajuste de 26%. Então, quando eu somar aqui, ó, 26%, lembrando que aqui vai ser somado, né? Ali foi um cálculo de 25%. Então, a casa que era 100 mais 26% de 100, que é o próprio 26, por isso é bom trabalhar com 100 aqui. Então, a casa aí, ó, o aluguel vai ser R$126, certo? Lembrando que isso aqui a gente descartou, é só esse cálculo de preto. Então, o reajuste aí, a casa ficou R$26. E o salário dele aumentou 5%. Então, eu vou calcular, ó, 5% de 400. Eu vou somar 5% aqui. Certo? Então, vamos calcular 5% aí, ó. 5% de 400. Corta esses dois zeros com esses dois. 5 vezes 4, 20. Dividido por 1 é 20. Né? Aqui vai dar 20. Aqui tinha dado 100, né? Então, o aumento foi de R$20. O salário era 400, passou a ser 420. Certo, pessoal? É que a gente chegou numa questão interessante. Né? Aqui o salário agora é 420 e o aluguel é 126. Os dois aumentaram. Né? Aqui aumentou R$20, aqui aumentou 26. Aí a pergunta é o seguinte, ó, qual será a porcentagem do salário que ele deverá gastar no pagamento da prestação após o reajuste? Pessoal, o salário que era 400 agora é 420. Isso aqui representa quantos por cento de 420? Como é que eu sei? Eu pego 126, né, ó, 126 e comparo com 420, coloco sobre 420. Só que embaixo vai ter que virar 100.
Então tem várias saídas, né? Eu vou simplificar aqui por 2, eu posso fazer qualquer simplificação que eu achar interessante, certo? Não é obrigatório ser igual a minha. Então, dividindo por 2 em cima vai dar 63, embaixo vai dar 210. Ah, pessoal, eu percebo aqui que dá para dividir por 3, por exemplo. Dividindo por 3 em cima dá 21, né? E por 3 embaixo dá 70, certo? Eu vou até notar aqui por quanto eu dividi. Eu dividi por 3 e dividir por 3. Agora eu percebo que dá para dividir por 7, por exemplo. Então eu vou dividir por 7 e vou dividir aqui por 7, certo? O resultado eu vou botar aqui embaixo, ó. Aqui. 21 dividido por 7 dá 3. 70 dividido por 7 dá 10. Como eu quero que embaixo sejam 100, agora eu não vou dividir, eu vou multiplicar. Ó, vou multiplicar por 10 e vou multiplicar por 10, certo? 3 vezes 10, 30. 10 vezes 10, 100, certo? Aqui a gente pode representar assim, ó, 30%, certo? Finalizamos aqui essa questão, questão número 10, encerrado. Vamos para a questão número 11, né, do lado do Rio de Janeiro, da UFF. Universidade Federal Fluminense, se eu não me engano. Ó, a confeitaria Caramelada é conhecida por suas famosas balas de leite, vendidas em pacotes. No Natal, esta confeitaria fez a seguinte promoção: colocou em cada pacote 20% a mais de balas e aumentou em 8% o preço do pacote. Determine a variação em porcentagem que essa promoção acarretou no preço de cada bala do pacote. Pessoal, questão número 11, bem interessante, né? Eu vou fazer o seguinte, para ficar bom para a gente entender, eu vou colocar aqui preço. Observe que a questão não trouxe o preço, não. Certo? E vou colocar o total de balas. Certo? Eu vou supor que o preço desse pacote aí é 100 reais. Por que 100, Jorge? Porque é fácil de calcular com porcentagem de 100, né? E o total de balas também é 100. Certo? Então, quanto é o preço por bala? Ó, preço, eu vou botar P por bala. Certo? Só eu pegar 100 dividido por 100, né? Ó, o pacote todo é 100 reais. Eu divido por 100 balas. 100 dividido por 100 dá 1. Né? A conta que eu estou fazendo é dividindo esses dois aqui. Ó. 100 eu divido por 100 porque dentro do pacote vem 100 balas. Né? O preço por bala é R$1. Aí o que é que eu vou fazer? Nesse preço aqui subiu 8%. Ó. O preço foi 8%. Então eu vou somar 8% aqui. Mais 8%. 8% de 100, pessoal. Por isso é bom trabalhar com 100, é 8. É mais fácil de calcular. Então o preço foi para R$108, né? E a quantidade de balas no pacote subiu 20%. Então eu vou somar aqui, ó, 20%, né? 20% de 100 é o próprio 20. Então aqui vai, ó, para 120. Beleza? Só que o que é que a questão está pedindo agora? Determina a variação em porcentagem em que essa promoção acarretou no preço de cada bala. Então, para eu saber o preço de cada bala aqui, eu vou ter que dividir 108 por 120, certo? Então, fazendo essa divisão aí, a gente vai chegar a um número que baixou, né? Então, vou escrever aqui, ó. Deixa eu fazer aqui no cantinho, ó. 108 dividido por 120, né? Dá para dividir aqui por 2 em cima e embaixo. 54 sobre 60. Dá para dividir por 6. Dá 9 sobre 10. Agora não dá mais para simplificar. O preço de cada bala agora é 90 centavos, né? 9 dividido por 10 é 0,9, 90 centavos. Certo? Eu posso até fazer o seguinte, para não escrever esse 9 sobre 10, eu vou escrever assim, 0,9, 90 centavos. 0,9. Certo? Então, antes era R$1 e agora passou a ser 0,9. Quanto foi que baixou aqui? Ó? Porque ele quer saber exatamente, determina a variação em porcentagem que essa promoção acarretou. Baixou 0,1, pessoal. Então, se eu quero saber em porcentagem, eu tenho que comparar esse número que baixou com o número anterior. Então, eu vou comparar 0,1 dividido por 1.
Como eu quero em porcentagem, embaixo tem que ser 100. Multiplica por 100 em cima e embaixo. Em cima vai dar 10, embaixo vai dar 100. Isso aqui representa, ó, 10%, certo? A variação aí foi uma redução de 10%, certo? Redução. Um desconto, né? Desconto de 10%, redução de 10% e assim por diante. Vamos para a questão número 12. A 12 diz o seguinte, ó, uma lanchonete vende cada quibe por 19 centavos e um copo de 300 ml de refrigerante por R$ 1. Com o objetivo de estimular as vendas, a empresa pretende vender um combinado de 10 quibes e um copo de 480 ml de refrigerante. Qual deve ser o preço a ser cobrado se a lanchonete deseja dar 10% de desconto? Pessoal, os 10 quibes, né? Vou colocar aqui assim, ó, quibes. É só fazer 10 vezes o preço da unidade, 0,19. 10 vezes 0,19 vai dar 1,9, né? Ou seja, 1,90, tá bom? Já o refrigerante, tá só refri aqui, ó. Refri, a gente pode representar o seguinte, ó. Eu sei que 300 ml, fazendo regra de 3, 300 ml custa quanto? Custa R$ 1, né? De acordo com a questão. R$ 1. Então, eu quero saber 480. Então, eu boto 480 ml, custa X. Aí eu faço a regra de 3 aqui, é o que a gente estudou semana passada, né? 300x igual 400 vezes 1, 480 vezes 1, 480. X é igual a 480 dividido por 300, certo? Corta esse zero com esse. Ficou 38, ou 48 dividido por 30. A gente pode ir simplificando aí, simplificando. Dá para dividir por 6, por exemplo, vai dar 8 em cima e 5 embaixo. 8 dividido por 5 vai dar 1,60, vai dar 1,6, certo? Que isso aqui a gente representa por 1,60. Então, o refrigerante é 1,60. Eu vou botar aqui embaixo, ó, 1,60, certo? Porque eu vou somar esses dois camaradas para saber qual é o preço total. Então, os quibes 1,90, o refrigerante 1,60. 0 mais 0, 0. 9 mais 6, 15, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, ó, a vírgula baixa aqui, a conta dá 3,50, mas observe que ele ainda vai dar um desconto de 10%. Então, eu vou calcular, ó, 10% de 3,5, certo, pessoal? É 3,50, eu vou botar 3,5. Pessoal, corta esse zero com esse, né? Então, vai ficar 3,5 dividido por 10. Isso aqui vai dar 0,35. Então, o desconto é de 35 centavos. Você tem 3,50 menos 35 centavos, né? Vai dar aí 3,15. Então, a resposta, ó, R$ 3,15. Beleza? Tá aí a resposta da número 12. Faltam apenas duas questões. Deixa eu beber uma aguinha aqui para a gente ir para 13 e 14. Deixa eu ver se está gravando aqui direitinho. Tá? Questão 13. Um fogão que custava R$ 500 sofreu um aumento de 8%. Em razão da falta de demanda, o vendedor resolveu oferecer um desconto de 8% sobre o preço com acréscimo. Qual o preço final do fogão após após o acréscimo seguido de desconto, né? Então, ó, ele primeiro aumentou 8%. Então, vamos calcular, ó, 8% do valor do fogão. Era R$ 500 esse fogão, né? Então, posso cortar esses dois zeros com esses dois. Ficou 5 vezes 8, 40, dividido por 1, 40. Então, houve um aumento de 40. Então, vamos lá. Ó. Aqui é o instante inicial, certo? O tempo zero. Ó. Era R$ 500. Aí, houve um aumento aqui para o instante 1 de R$ 40. Então, foi para 540, né? Ó. Que houve um aumento, mais R$ 40. Depois que ele fez esse aumento, aí ele viu que as vendas baixaram e deu um desconto
certo? Deu um desconto, vai diminuir aqui alguém. Esse alguém aí é equivalente a 8% novamente. Ele deu um desconto de 8%. Só que esses 8% não vai dar mais R$ 40, porque eu não vou calcular sobre 500, eu vou calcular agora sobre 540. Então, ó, 8% de 540, certo? Posso cortar esse zero com esse. Vai ficar 8 vezes 54 dividido por 10, certo? 8 vezes 54 dá 432 dividido por 10 vai dar 43,20. 43,20. Então aqui ele vai diminuir 43,20, né? Então 540 menos 43,20 vai dar 496,80 centavos. Então tá aqui o preço, ó, 496,80 centavos. Beleza? Espero que tenha dado para entender. Agora vamos para a questão 14. A 14 é da Universidade Federal do Pernambuco. Em um exame de vestibular, 30% dos candidatos eram da área de ciências sociais. Dentre esses candidatos, 20% optaram pelo curso de administração. Indique a porcentagem relativa ao total de candidatos dos que optaram por administração. Pessoal, ele não diz o total de candidatos, então eu suponho que é 100, certo? Desses 100 aqui, ó, 30%, lembrando, eu suponho que é 100 porque é o melhor número de trabalhar, ó. 30% é 30. Então, 30 candidatos foi para a área de ciências sociais, né? CS, tá bom? Desses 30 agora, 20% optaram pela administração. Agora eu vou calcular, ó, 20%, né, de 30, não é de 100 não, é desses 30. Então 20% de 30. Corta esse zero com esse outro aqui corta com esse, vai ficar 2 vezes 3 sobre 1, 6, certo? 6 em cima, 1 embaixo, 6 dividido por 1, 6. Então daqui, os que foram para a administração é 6. 6 foram para a ADM, né? Então, ó, eu tenho 6 pessoas no universo de quantos? Que eu quero em porcentagem. Ó. Eu tenho 6 no universo de 100 candidatos, né? Relativo ao total de candidatos. Então, é 100 de 6. 100 de 6, ou 6 de 100 é 6%. Certo? Então, o total aí foi 6% dos candidatos. Pessoal, aqui a gente fecha o terceiro capítulo, certo? Está aqui o gabarito. Foram aí 14 questões. Espero que tenha dado para entender, para acompanhar, né? Que estejam lendo aí o material. Vou interromper aqui a gravação e até a próxima aula, que será o capítulo número 4. Até mais.